Graça e paz, igreja, amém? Para mim é motivo de alegria estar mais uma vez ministrando a palavra do Senhor. Sabemos que a responsabilidade é grande, mas quem nos chamou garante, amém? Abra suas Bíblias em Mateus, no capítulo 15, seu versículo 22 em diante. Há momentos na vida da gente que é preciso se humilhar, dobrar os joelhos calados para ouvir o Senhor falar. Entrar na presença do Altíssimo em jejum e oração. Não existe problema difícil que Deus não tenha a solução. Amém? Quem já achou, dê uma glória a Deus. Vamos ler assim para ganharmos tempo. A palavra do Senhor diz assim em Mateus 15, do seu versículo 22 em seguir. Eu botei como tema, hoje é culto pela família, e esse texto diz muito para mim e para a sua vida, igreja. Vamos buscar estar atentos à voz do Senhor, porque nada nós falamos de nós mesmos quando viemos aqui para frente. O recado de Deus, Ele usa os seus pequenos na terra para falar com a sua igreja, para falar aquilo que eles querem que nós venhamos a estar sabendo, o que nós precisamos ouvir, entender, amém? Tem como tema, lute pela sua família. A introdução que nos diz assim: a presença deve ser necessária, a perseverança deve ser necessária para alcançarmos a salvação da nossa casa. E é importante entendermos isso e lutarmos por nossa família. A palavra de Deus diz, no versículo 22, que fala da mulher cananeia. Diz assim a palavra do Senhor: e eis que uma mulher cananeia que saíra daquela cercanias e clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. A palavra de Deus diz que ela clamou. O Senhor estava ouvindo. Ela tinha um grande problema na sua casa. E quantos aqui não tem problemas, né, igreja? Quantos aqui não passam por problemas na sua casa? Assim foi aquela mulher cananeia. Ela tinha um grande problema na sua casa. A sua filha estava miseravelmente endemoniada. E ela buscou ao Senhor, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está miseravelmente endemoniada. Em Cristo temos a oportunidade de alcançar nosso milagre. Temos a oportunidade de salvar, transformar nossa casa, nossa família. Mas há uma coisa que nos impede, que às vezes é o que aconteceu com Pedro. Quando ele viu o Senhor Jesus naquelas águas, vindo em direção a eles, ele disse: Senhor, se és tu, faça com que eu vá até o Senhor. Pedro conseguiu
andar sobre as águas até determinado momento. Mas logo em seguida ele começou a afundar. Por que Pedro afundou? Porque ele olhou ao seu redor. Aquilo que estava acontecendo, a tempestade, os ventos. E ele tirou o olho de Cristo e começou a vir o medo no coração de Pedro. A dúvida veio no coração de Pedro. E não é diferente hoje em dia. Porque muitos têm fé. Mas a questão é que em alguns momentos duvida. Porque a luta pode aumentar, pode intensificar. E parece que não vai mudar nada, só piora. Mas aquela mulher nos dá um exemplo, Lebanaço. No seu versículo 23, está escrito: mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando a ele, rogaram-lhe, dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. A mulher tinha uma necessidade muito grande. Os discípulos não vieram a ter discernimento espiritual, porque eles se incomodaram com os gritos dela. O silêncio de Jesus não significa que Ele não está nos observando, igreja. Ele nos observa a cada instante de nossas vidas. Ele nos observa, nos contempla para analisar a minha e a sua atitude diante do homem. Na presença dEle. Quem é eu e você na presença de Deus? Diante do homem, igreja. Aquela mulher buscou a Cristo. Ela se humilhou, clamou. E os discípulos disseram: manda que se cale e vá embora, porque está gritando. Faltou discernimento espiritual, igreja. Porque tem muitos que precisam de Cristo. Tem muitos que precisam de Deus. Mas tem muitos servos e servas dispersos. Como esses discípulos que não tiveram discernimento espiritual para discernir o que é carne e o que é espírito. Como a necessidade daquela mulher, a libertação da sua filha. O que faz a diferença de uma pessoa para outra é a sua fé. A confiança, a certeza na palavra. Que a fé é expressada, ou você tem, ou você não tem. Aquela mulher no versículo 25, está escrito que ele respondendo disse: eu não fui enviado a não ser as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele porém respondendo disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitar aos cachorrinhos. Qual seria a minha e a sua atitude, igreja, diante disso? Como eu e você nos comportaria no lugar dessa mulher? Tendo escutado tal palavra, o que você faria se recebesse uma palavra contrária à sua fé? O que você estaria para fazer no lugar dessa mulher? Ela teve uma atitude de fé, de humildade e submissão.
Então, chegando, ela o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Faze-me receber o que você faria se recebesse uma palavra como ela recebeu do Cristo. Um diagnóstico, uma notícia ruim. Nessas horas, o que teríamos feito? Suplicar, implorar, colocar os joelhos no chão, orar, implorar ajuda e misericórdia do Senhor, foi a atitude dela. E é a atitude que eu e você tem que ter, igreja. Mas nem sempre acontece assim. Muitas das vezes, nos revoltamos, nos contrariamos e nos afastamos dos propósitos de Deus para nossas vidas. Jogamos para o alto e buscamos tentar fazer com a força do nosso braço. Mas ela não fez assim. No versículo 26, no versículo 27, ela diz: sim, Senhor. Porque no versículo 26 o Senhor diz: não é bom pegar o pão dos filhos e deitar aos cachorrinhos. Mas ela, na sua humildade, ela disse: sim, Senhor. Mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Ela estava determinada, igreja, a receber o seu milagre. Ela estava determinada a ver a sua filha liberta. Que não se importou com o que ouviu, nem com as palavras duras que ela teve que escutar. Ela teve humildade e perseverança. A sua perseverança em Cristo vai determinar o seu milagre. Quem realmente quer a salvação da sua família, luta com todas as forças. Não olha a crítica, ou o que falam, não olha para um lado, não olha para o outro, ou até mesmo, mas se esforça e luta, porque sabe o que está em jogo. O que verdadeiramente ela queria era ver a filha dela liberta. No versículo 28 diz assim: então respondeu Jesus e disse: ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo como tu desejas. Ela tem a resposta, porque ela perseverou. Ela mostrou para mim, igreja, está mostrando para nós nesta noite o que devemos fazer, como devemos agir, quem devemos ser diante do homem na presença de Deus. Não desista, pois todas as vitórias vai exigir esforço. Não adianta, não é como nós queremos. Porque se estamos numa batalha, há um general em nosso lado. E não tem soldado que vá ser alistado que não passe pelo experimento do general. A sua fé tem que ser grande. Você quer a salvação do seu filho, do seu marido, do seu pai, da sua esposa e da sua casa.
Você quer transformação? Tenha uma fé grande. A fé que teve aquela mulher. Porque ela simplesmente foi perseverante, foi humilde, foi determinada. E não é porque o Senhor deixou de ser Deus. É porque Ele prova a mim, a você, assim como provou a fé dessa mulher. Tem momentos que o Senhor fica calado, não responde nada. E o vento só aumenta, a tempestade só aumenta. E pensa muitos que vai naufragar o barco. Mas o Senhor diz que não é para a morte, não é para naufrágio. É para fortalecimento da minha e da tua fé. É para saber quem verdadeiramente somos na presença dEle. A mulher cananeia nos dá um exemplo de perseverança, de determinação, de humildade. Porque o problema que tinha na casa dela era grande. A libertação da sua filha, que estava miseravelmente endemoniada. Mas ela não foi para qualquer um. Ela foi para o Cristo. Mas para ele ensinar aos seus e para mostrar como deveriam agir e viver, ele agiu desta maneira, que muitos podem dizer que foi uma maneira fria, porque ele não lhe respondeu nada. E quando ele respondeu essa mulher, ele simplesmente disse que não era lícito lançar os pães dos seus filhos para os cães. Só que ela não se importou com o que ela ouviu. O interessante nessa palavra, igreja, é que ela nos mostra que hoje em dia dizemos, ou alguns dizem que estamos vivendo numa geração Nutella. Palavra dura, derrete. Não aguenta. Machucou. Tem um pregador, mais uma vez eu digo, ele diz, vai doer, mas vai curar. Se disser uma palavra dura, há de se ofender. Porque a palavra de Deus também diz, examine-se o homem a si mesmo. Se não for para você, não pega. Mas se for para você, toma posse. Porque papai só corrige aqueles que ama. E ele não quer me ver nem te ver derrotado, angustiado, cabisbaixo, abatido, e não tendo a certeza do Deus que serve. Essa semana, a semana passada, a missionária esteve aqui e deu um exemplo. O grão de mostarda. Olha o tamanho daquele grão. E olha o tamanho da hortaliça que é gerado daquele grão. Agora olha para a tua fé e vê se a tua fé está de acordo com aquele que você diz servir na presença do homem. Porque a salvação da sua casa, da sua família, do seu pai, do seu filho, do seu esposo, do seu irmão, depende da sua perseverança e fé. Quando perseveramos, quando oramos, quando não olhamos nem para a direita nem para a esquerda,
Quando ficamos firmes, a resposta de Deus vem. E essa mulher, ela teve a resposta do Senhor. Ela disse ao Senhor e o Senhor a respondeu. Porque ele viu a sinceridade. Ele viu que ela não ia retroceder, que ela não ia recuar, que ela não ia abandonar. E ela não ia desistir. Que o que ela queria era bem maior do que aquilo que ela estava passando naquela hora. Há muita gente que diz, eu não posso. Pode. Mas muitos querem viver fazendo com a força do seu braço. Quando eu estava no mundo, eu não agia como o mundo. Porque muitos queriam brigar, eu evitava a briga. Aí dizia, mas você não aprendeu a capoeira? Sim, 12 anos. Mas eu aprendi para defesa pessoal, não foi para sair como um galo de briga. Se puder evitar, evita. Mas muita gente na presença de Deus não aprendeu a servir a Deus, a honrar a Deus, a ser servo do Senhor como o papai quer. Se sucumbe à vontade da carne. Esquece que Paulo assim disse. O que é carne, o que é da carne é carne. O que é do Espírito é Espírito. E se a briga não é contra a carne nem sangue, o que é que eu e você tem que fazer, igreja? Essa mulher foi até Jesus Cristo. Ela não agiu com a força do seu braço. Ela buscou aquele que poderia resolver o seu problema. E o que você está fazendo, igreja? Ela entregou aquele que poderia resolver o seu problema. Mas o que eu e você está fazendo, igreja? A tempestade está se levantando, o vento está soprando, o inimigo está querendo. E o que é que eu e você está fazendo? Para evitar a derrota, para evitar a vergonha, para evitar o sofrimento na minha e na tua casa, na minha e na sua vida. Estamos fazendo o que nem essa mulher fez? Porque ela ouviu palavras duras do Cristo. Mas ela não se importou com o que ela ouviu. Ela ouviu o que os discípulos falaram, mas ela não se importou com o que eles disseram. Porque ela tinha um alvo, ela tinha um objetivo, que era a libertação da sua filha. E ela não ia desistir, ela não ia abandonar. E ela perseverou. E no versículo 24 diz: ele respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitar aos cachorrinhos. Olha a humildade dessa mulher. Ela disse: Senhor, sim, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Então, igreja, o que verdadeiramente o Senhor quer que eu e você entenda, que a nossa fé não tem que ser fogo de palha, que a nossa fé não tem que ser de aparência, que a nossa fé não tem que ser de boca, que a nossa fé não tem que ser
Só falar que crê. Porque não adianta. Se formos para a palavra, na palavra diz: muitos naqueles dias me dirão: Senhor, profetizei, louvei, curei, libertei em teu nome. Mas o Senhor dirá: apartai de mim, pois não vos conheço. O Senhor diz que não adianta pedir tanto e não dá nada. Ah, vem o vento. Mas o vento não é para a morte. A palavra de Deus diz que quando Pedro fez isso, a fé dele estava viva. Ele não olhou as circunstâncias. Ele não olhou a tempestade, ele não olhou o vento, ele não olhou nada, só olhou Cristo. Se o Senhor está, eu também vou estar. Se o Senhor pode, eu também posso, porque tu és meu Senhor. Mas quando chegou em determinado ponto, Pedro veio e a afundar. Cristo pega ele pelas mãos e diz: homem de pequena fé. E nessa noite, igreja, tem pessoas que analisam a presença de Deus como barganha, como, eu não vou dizer nem status, né? Eu sou crente. Eu sou serva de Deus. Aí muitos dizem assim: você é o quê? Eu digo: não sou nada. Você serve pela misericórdia, estou eu aqui. Mas muitos se engrandecem com título, com cargo, com palavra. E papai não está olhando isso. Papai está olhando a sinceridade, a verdade. Porque não mudou, porque não teve transformação, porque não teve libertação, porque não teve cura, porque não teve. Se Deus permanece sendo Deus, o Filho dele veio em carne, despiu da glória, para mostrar para mim e para você que não é difícil ser servido a Deus. Tudo posso naquele que me fortalece. Muitos dizem: eu tenho Cristo como exemplo. Esse exemplo, ele veio, se despiu da glória, sofreu as mesmas paixões, andou com prostitutas, com fariseus, com publicanos, mas não se contaminou. Ele influenciou e não foi influenciado. Ele mostrou como é servir, sendo o Senhor. Como é ser servo, como é ser amigo. Enquanto que ele teve quem traísse, quem o vendesse, mas permaneceu fiel. Aí a palavra diz que ele foi para o lugar da onde ele veio. E por causa do seu sacrifício, por causa da sua morte, o véu do templo se rasgou, temos acesso livre ao Pai. Aí vem os discípulos. Muitos lançam Paulo, lançam Pedro, lançam Timóteo, lançam Tiago, João. São homens. Foram homens, mulheres iguais a mim e a você. Qual a diferença? Confiança em Deus. A fé viva e eficaz apesar das lutas. O tempo de Deus é perfeito. A hora de Deus é perfeita. E ela não é a minha nem a sua hora, igreja. Mas Ele trabalha através da minha e da sua fé.
E essa mulher nos dá um exemplo lindo de como lutarmos pela nossa família. Aí muitos dizem, a palavra de Deus é básica. Não é básica. Uma espada de 2 gumes vai da divisão da alma e do espírito. Mas só que Deus diz que a palavra dele é clara. Lâmpada para os pés e luz para os caminhos. Quer se enganar? Fica à vontade. Deus não deixa de revelar. Deus não deixa de falar. Deus não deixa de usar. Porque a maior revelação é a palavra, igreja. Então ela nos ensina que grandes problemas que nós enfrentamos, temos que estar perseverando em Cristo. Reavivando a fé, confiando em Deus e não olhar nem para a direita nem para a esquerda. Não importa o tamanho da tempestade, ela vai passar. Não importa o que escute, eu tenho um alvo. Eu tenho um foco. E eu vou buscando isso. Aí o Lázaro, como já foi dito pelo diácono Fábio, teve um louvor que ele dizia: vou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Vou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Mas temos que aprender a entender a palavra. Quando você estiver triste, ora. Bota o joelho no chão, fala com o papai. Quando você estiver alegre, louva. Porque Ele está te contemplando e me contemplando. Mas não diminua o Deus que você escolheu servir. Não coloque na mão de Deus e tome de volta, porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa ou se esqueça. Se você quer vitória, faça como essa mulher cananeia. Em humildade, em humilhação, em perseverança. Não se importando com críticas, com palavras duras que podem escutar. Não olhando para a direita nem para a esquerda, mas sempre para frente, buscando aquilo que Deus tem para nós. E o que nós queremos de Deus é a salvação do pai, do filho, do esposo, da esposa, da nossa casa. É com perseverança, sinceridade, humildade, verdade em Deus. Não adianta tentar disfarçar. A mulher de Jeroboão tentou. O profeta estava cego. Mas ele ainda era profeta. As palavras de Deus são bem claras. Josué foi para a guerra. Se é que eu não me engano. Está aí o pastora, os irmãos que podem assim, me corrigindo. Só que não vencia. Josué não vencia. Lutava e não conseguia vencer. O exército se cansava. Até um dia que o Senhor revelou: há algo errado. Há algo errado no arraial. Tira o que está errado. Desfaz do que está errado. Para que papai possa dar a vitória. Tem que ter. Porque se não tirar o que está errado, se não desfizer do que está errado, não adianta orar.
Não adianta clamar, não adianta buscar, porque papai não vai trabalhar. E foram lá e viram, enterraram, tiveram que tirar, queimar, para que papai viesse agir e abençoar. E assim é na minha e na sua vida, igreja. Enquanto essa mulher, ela simplesmente persevera, ela não desiste em prol da salvação e a libertação da sua filha. Ela nos mostra como temos que ser na presença de Deus diante do homem. O que temos que fazer não é status, igreja. É comunhão, é intimidade. Não é aparência. Porque o meu Deus e o teu Deus não é Deus de aparência. É sinceridade. Porque se Deus quiser usar um vaso para revelar, Ele usa. Mas sendo que a melhor revelação é a palavra. Se não tiver a palavra, se não vier a ter a humildade, nada que vier a ser feito vai prosperar. Por mais que Deus use vasos, profetas, profetisas, se a minha casa, o meu arraial, não tiver conforme a vontade de papai, eu tenho a certeza que Ele só vai fazer quando eu me colocar na posição para consertar o que está errado, para tirar o que não vai estar agradando, para que Ele possa abençoar. Para que eu possa ter como essa mulher teve da parte de Cristo, a resposta e a vitória, que foi a libertação da sua filha. Que essa noite a igreja tenha certeza que essa mulher nos dá um exemplo de como devemos estar buscando a Cristo. Porque não adianta, o inimigo ele usa, ele vai usar. Mas não venhamos a dar ouvidos à voz do inimigo. Não venhamos a estar abatidos por causa de palavras duras. Porque a árvore que não dá fruto, ela não vai ser machucada, ela não vai ser apedrejada. Mas glorifica a Deus e busca com perseverança aquilo que teu coração almeja, aquilo que teu coração anseia, como fez essa mulher. Mas nunca deixe de priorizar a confiança e a fé em Deus. Amém, igreja? Que nós tenhamos a certeza. A palavra de Deus diz que a família que Deus constituiu, ela é uma base, ela é um forte, ela é um refúgio, ela está para ser alicerçada na rocha que é Cristo, para poder ajudar as pessoas que estão em apuros, em aflito, porque o inimigo ele está agindo no mundo. E se eu e você, que somos servos de Deus, não estamos buscando ser para essas pessoas, algo está errado. Não viemos fazer assim, viemos fazer assim. E persevera em oração, em jejum, em clamor, em louvor, em comunhão, em obediência a Deus. Porque Ele vai fazer. Aí a levita Keila, justamente o louvor que ela estava buscando fazer,
armadilha preparada para você. É uma guerra espiritual que você não vê. O inimigo rodeando, querendo atacar, mas o Senhor dos exércitos está aqui para guerrear. Que o Senhor possa continuar agindo em cada um dos nossos corações. Que Ele possa manifestar a sua glória em cada uma de nossas famílias. Que nós venhamos ser soldados valentes de Cristo. Que apesar de todas as lutas, de todas as dificuldades, não venhamos a parar, não venhamos a largar a nossa cruz. Pois ela tem um grande e abastardo galardão. Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Não adianta eu dizer, Senhor, Senhor, salva minha família, salva meus irmãos, salva minha parentela, se quem precisa ser salvo sou eu. Primeiro Deus trata na minha vida. Deus alicerça a minha fé, para que eu possa ser canal de Deus na vida dos meus. Para que através da minha vida o Espírito Santo possa agir na vida deles. Porque como é que eles vão conhecer a Deus? Um Deus que Ele não serve, se eu que sou serva, não dou um exemplo de serva de Deus. Paulo disse a Pedro, Pedro, como tu sendo judeu age como gentil, quer que os gentios ajam como judeu. Então tem que ser eu e você, igreja, a mostrar para esse mundo como é servir a Cristo, como é perseverar, como é permanecer, interceder em Cristo e receber dele a vitória. Quer vitória, vá chorando, geme e chora. Quer vitória, vá chorando, geme e chora. Levante as mãos, receba a bênção nessa hora. É só pedir, mas vai chorando, geme e chora. Amém? E até aqui nos ajudou o Senhor. E as palmas louvem ao Senhor. Quantos assim entenderam a palavra, dêem glória a Deus.